Opa! Boa noite. Então, mais uma vez, boa noite a todos que já entraram aqui em mais uma reunião. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar todas as mulheres que vieram antes de mim, antes de nós, que nos possibilitaram alcançar espaços antes proibidos e inimagináveis para uma mulher. Parabenizo também todas as mulheres de hoje e do futuro que não se amedrontam diante das dificuldades, barreiras a que são impostas. Em nome de todas as integrantes do nosso grupo de estudos bate-bola acadêmico, do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Universidade de Fortaleza. Então, a Ana, a Andresa, a Beatriz, a Bianca, Ercília, Yasmin, Ivaneide, Cailine, Larissa, Lígia, Lorena, Luana, Ludmila, Natália Lopes, Natália Pedra, Regiane, a Tabata, Tayala, Vanessa e Vitória. Então, parabéns para vocês, mulheres aí guerreiras, fortes e inspiradoras. Eu sou a professora Ana Beatriz Maia, contadora, mestre e doutoranda em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará. Aqui na Unifor, estou vinculada ao curso de Administração e de Ciências Contábeis, atuando como coordenadora do nosso Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, NAF, bem como coordenando esse nosso grupo de estudos bate-bola acadêmico, que criei em agosto de 2019, somando aí mais de 60 integrantes desde então. Agradecemos a participação dos professores parceiros desse grupo, tão importante a atuação deles, né? Presentes na Unifor, a professora Cecília, professor Josimar, professor Robson, professor Cláudio agora, né, ingressando ao nosso grupo de estudos. Agradecer aos participantes, né, e parceiros da UFC, professora Alessandra, professora Vanessa Ingrid, os alunos da graduação, pós-graduação, bem como os empresários do mercado de futebol que participam do grupo, e também aqueles que nos acompanham pelas gravações que a gente disponibiliza no YouTube, bem como as nossas transmissões quando realizadas ao vivo. Quero, enfim, agradecer a cordialidade, participação ativa, pela proatividade e disponibilidade das nossas protagonistas do nosso bate-bola acadêmico de hoje, professora Ercília Cordeiro e Natália Pérez Lopes, da linha de pesquisa Gênero. Tá? É uma grande oportunidade para o nosso grupo, mas também para todos os pesquisadores e pesquisadoras, estudiosos e entusiastas do futebol, que podem conhecer e debater um pouco mais sobre a atuação das mulheres no futebol. Para iniciar esse debate, passo então a palavra para a professora Ercília Cordeiro, que mediará esse nosso bate-bola. Mãe, mestranda na linha de pesquisa Organização e Sociedade, formada em Administração e Psicologia, pesquisa e leciona na Universidade de Fortaleza no curso de Administração. Atua na clínica, onde o sofrimento e a angústia são o caminho para o encontro de si e a possibilidade de ser. É com você, professora Ercília. Que prazer, muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada aos convidados, né? O mês de março inicia a gente convocando a pensar, questionar e aprender de forma muito colaborativa. É o mês da mulher e, portanto, falar como o feminino pode tocar e mudar a vida em sociedade é assim como Bell Hooks nos fala, é acreditar que o feminino é para todo mundo. E desejo que a gente tenha aqui um bate-papo muito legal, porque vamos ter a honra de bater um papo com Natália, que aqui é Natália Pérez, que é formada em Ciências Sociais pela Unifesp, com especialização em Planejamento e Gestão de Cidades, que atua nas áreas de interesse sobre direitos humanos, feminismo, veganismo, arte e cultura, urbanismo e meio ambiente. Ela vem trabalhando há mais de 3 anos em colaboração a pequenos projetos independentes e, mais recentemente, foco em iniciativas de mulheres. Oi, boa noite. Eu espero que esse seja um bate-papo muito leve, viu, Natália? Cheio de conhecimento. Lembrando a você e a todos, né, que feministas não são formadas, elas não nascem feministas. Que uma pessoa não se torna defensora de políticas feministas simplesmente por ter o privilégio de ter nascido do sexo feminino. Assim como todas posições políticas, compreender
que o feminismo contemporâneo é, antes de querer mudar o patriarcado, é mudar a nós mesmas. Então, vamos, para aqueles que, como eu, ainda não sabem, criar consciência de onde estão as mulheres no futebol. Né? É com você, Nath. Oi, Ercília, obrigada pela apresentação. Eu estou muito feliz de participar dessa reunião da gente. Desde que a Ana criou esse grupo de estudos, tem sido muito fortuito para mim, e eu tenho a chance de aprender e trocar informações, experiências com pessoas maravilhosas, como a própria minha professora Ercília também, que eu vim a conhecer por conta do grupo de estudos, e a gente se ajuntou no grupo de gênero, né? A minha entrada com o futebol feminino, ela vem a partir de um desses projetos encabeçados com mulheres com os quais eu trabalho, vem da minha parceria com a Tabata Viana, que já está no segundo projeto, encabeçado por ela, que eu participo. E o gênero, ele vem como um trabalho que ultrapassa a pesquisa acadêmica para mim, né? Como a professora Ercília contou para a gente, essa questão de como que o feminismo nos toca, né? Não é apenas ser mulher que você é feminista ou coisa do tipo. Para mim também veio ao longo do tempo. E estudar o gênero, para mim, veio como uma consequência inevitável, porque ao observar a estrutura do futebol e pensar o futebol masculino e o futebol feminino, eu me vi sem saída a não ser utilizar essa categoria de pesquisa que é o gênero para tratar dos problemas estruturais do futebol que chegam na ponta, inclusive para pequenos projetos de pessoas como a Tabata, né, que tem uma experiência de vivência de atleta dentro do contexto brasileiro. E hoje não está mais dentro do Brasil, mas está em outro país. Então, a gente acabou indo para essa linha de estudar o futebol, eu e a Tabata primeiro, e depois com um grupo de estudos, e a gente cruza muito essas informações, diversidade cultural, então, como que é no Brasil, o que significa futebol no Brasil, o que significa futebol nos Estados Unidos, né, e, enfim, é um pouco do que eu venho, como eu venho para esse grupo e como é que eu venho trabalhando futebol e gênero na minha experiência. A professora Ercília, se quiser contar um pouquinho da experiência dela também, deixa eu falar. Ótimo. Falar de gênero para mim também está imbricado aí com as possibilidades de eu me conhecer, né, acima de tudo, mas conhecer uma comunidade, conhecer uma comunidade que cabe em todos, né, assim como Bell Hooks fala. Mas nesse grupo de estudo eu tive a honra de lhe conhecer, Natália, a convite da professora Ana Beatriz, que fomenta de uma forma única, né? Eu quero agradecer porque ano passado nós construímos um estudo, enviamos para um encontro científico, então é um encontro potente, um encontro que faz com que nós possamos aprender, mas acima de tudo, que esse conhecimento não fique só entre nós. Eu acho que isso é o que o feminismo também prega, né? Esse conhecimento para todos, essa possibilidade de informação, de formação, formação de valores, de caráter, de inquietações que precisam ser faladas, vozes que precisam ecoar. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês e é uma honra tecer esse caminho, que eu diria que nos demos as mãos mesmo e estamos aqui nesse aprendizado conjunto, né? Então é isso. Ano passado, como eu já comentei, nós, o grupo em específico, dentro do grupo, do grande grupo, que é muito interessante, fizemos um estudo que eu particularmente fiquei bem surpresa com a quantidade de informação. É um trabalho que tem aí nas bases de dados da universidade, mas ele começa com a inquietação que dispara aí todo o nosso pensamento. Eu vou compartilhar com vocês, porque Joseph Butler era presidente da FIFA em 95 e ele declarou que o futuro do futebol é feminino. E ao ler isso, começamos a pesquisar os códigos, os decretos, começamos a pesquisar os números, e foi levantado tanto questionamento
que Natália ajudou a gente a compreender um pouquinho. Acho que a ideia de hoje é que a gente possa voltar a falar das nossas pesquisas, mas voltar a se inquietar, né, Natália? É um convite hoje aqui, que você possa falar desse lugar de alguém que quer colocar informação para que a gente ganhe consciência. Eu acho que esse é um grande ganho já. Fala um pouquinho sobre essa afirmação. O futuro do futebol é feminino. Que futuro é esse, Natália? Essa é uma provocação que a professora Ercília fez durante a nossa construção do artigo, que eu achei fantástico, porque a gente tem visto, né, até slogan de camiseta, o futuro é feminino, e a gente sempre ouve falar desse lugar hipotético em que as coisas serão como nós desejamos que elas fossem no presente, né? Como elas não foram no passado e como nós desejamos que elas fossem no presente. E nos guardam esse lugar no futuro. Mas por que sempre o futuro, né? Então, essa afirmação que ela citou do presidente da FIFA, em 95 foi dito isso, em 2018, 2019 foi dito isso, e se repete como um mantra que esse lugar da igualdade, que esse lugar melhor está sempre num futuro. E que futuro é esse, né? Então, a inquietação nossa foi um pouco nesse sentido. Há quantos anos nós estamos falando sobre as desigualdades quanto específicas do gênero, né? A gente tem uma quantidade imensa de desigualdades para trabalhar, mas o nosso recorte foi o gênero, e aí a gente se questiona que futuro é esse, quando é que ele vai chegar, e os números, né, principalmente, quando a gente começa a argumentar sobre com essa ferramenta, que são os dados numéricos, né, onde estão as mulheres dentro do futebol, as estruturas que compõem esse universo do futebol, a gente começa a achar números que não correspondem a um futuro tão próximo, né? Então, a gente parte de um trabalho que foi feito pela FIFA, um relatório que foi divulgado pela própria FIFA, que cruzou dados com um relatório que é o ranking da desigualdade de gênero global. Então, ele não está falando... Então, a própria FIFA, né, a instância maior, dentro do futebol internacional, ela usou dados sobre desigualdade de gênero e cruzou com as suas informações, com as suas associações membros. Então, a gente parte desses dados que foram divulgados para trabalhar algumas posições, tais como mulheres dentro da estrutura operacional e executiva da FIFA, né, das associações membros da FIFA. Então, a gente fala qual é o percentual de mulheres que são técnicas, qual é o percentual de mulheres que são membros do comitê executivo, qual é o percentual de mulheres na arbitragem. Lembrando que, por mais que a gente possa dizer do futebol masculino e do futebol feminino como categorias atléticas separadas, ou seja, você separa essas categorias de competição por gênero, então são universos completamente separados. Quando a gente vai olhando essa estrutura operacional e executiva, a gente chega em instituições, às vezes os clubes, né, mas no geral da CBF e das confederações para cima, a gente está falando de instituições que tomam conta dos dois gêneros, né, de competição, é uma instituição só. Então, uma instituição do masculino e do feminino, como é que ela trabalha o gênero, né? Como é que é o gênero nos bastidores desse futebol? E a gente não trabalhou nesse artigo, mas a gente tem esses números já bem divulgados também, fora de relatórios, mas pela mídia bastante, sobre o Comitê Olímpico Internacional, ou o Comitê Olímpico Brasileiro, né? Porque, pegando essas duas referências aí importantes para o futebol, que são as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que é específica do futebol, a gente tem essas grandes organizações que tomam conta da parte atlética masculina e feminina, e dentro da sua estrutura você tem cargos operacionais e executivos que podem ou não ser ocupados por mulheres. Então, esse foi mais ou menos o que a gente discutiu aí nesse artigo que a gente publicou no passado. Que vem também de inquietações que tem a ver com questões éticas, valores morais, né? Escândalos e fraudes que aconteceram tanto na Copa do Mundo da África do Sul, acho que em 2010, e no Brasil, em 2014. Então, Natália, isso me parece, essa afirmação de que o futuro é futebol, que nós colocamos na interrogação, né? Porque estamos nesse movimento de mobilizar, perguntar, inquietar.
que vem a suprir também uma condição masculina, uma condição de que, do jeito que está, não está o ideal, as coisas estão acontecendo com algumas condições que podem reverberar negativamente, e aí trazer uma afirmação dessa, digamos, é criar um programa, não a política real, e programas, eu particularmente, faço a comparação com propaganda, né, algo que é um programa, tem meio e fim, e nós queremos levar essa temática para algo maior, como uma política mesmo, como algo que deve ser posto e entendido para todos como um lugar da mulher que deve ser posto e deve ser questionado. Encontramos aí a questão da lei, né, Natália, do decreto, onde dizia que as mulheres, a lei, eu vou até dizer aqui o número, tá? Para que fique bem claro a todos, o artigo 54 do Decreto-Lei, número 3.199/41, ele preconizou que às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções das entidades desportivas. Fala aí, Natália, o que são essas incompatíveis com as condições de sua natureza? Que natureza é essa, Natália? O que a gente observa, né, é que essa falta de oportunidades que a gente cita, né, essa falta de ocupação de mulheres nesses cargos dentro dessa estrutura do futebol, está relacionado a um contexto mais amplo, né, primeiro de desigualdade de gênero mais ampla, mas também em relação a contextos culturais específicos. Quando a gente olha para o Brasil, para a história do Brasil, a gente percebe que houve uma proibição no futebol, assim como essa mesma lei dizia para outros esportes, não só o futebol, mas estamos falando de futebol, que as mulheres não poderiam praticar porque seria incompatível com a sua natureza. E a natureza a qual esse decreto direciona é a natureza materna, né? E se diz da prática desportiva do futebol como algo que deixaria as mulheres incapacitadas de serem mães, porque era um esporte perigoso. Enfim, se você vai ao Museu do Futebol, ou olha online, agora tem a exposição, você pode ir lá e caçar, tem um monte de reportagem da época, mostrando como é que esse tema era tratado aqui culturalmente. Então, e a gente percebeu, né, que esse problema da desigualdade de gênero no futebol, quanto à natureza das mulheres, ele não é um caso isolado, né? Essa proibição, ela aconteceu em outros países, inclusive na própria Inglaterra. A gente teve essa proibição das mulheres de jogar futebol na França, a gente teve essa proibição das mulheres de jogarem futebol na Alemanha, e mais recentemente a gente tem tido essas jogadoras, né, se manifestando, né, trazendo luz a este problema de forma pública, né? Tipo, fazendo anúncio, campanhas online mesmo. Na Copa de 2019 isso foi muito forte. Por quê? Porque proibições deste tipo trazem efeitos a longo prazo. Então, se a estrutura do futebol hoje é injusta com as mulheres, estamos muito longe do que existe de estrutura para o masculino, do que existe de estrutura para o feminino, é porque a gente teve esses atropelos históricos que deixaram marcas e até hoje são reverberados. Até hoje a gente escuta que, né, eu acho que é meio manjado, né, mas ainda tem gente que está lá atrás. Às vezes a gente tem que falar mais alto porque o povo do fundo não ouviu, que não é lugar de mulher o futebol. E é lugar de mulher o futebol, lugar de mulher onde ela quiser, isso é óbvio, mas para algumas pessoas ainda é difícil escutar essa situação, né? Então, a gente precisa continuar falando isso, por mais que euzinha, já esteja cansada de ouvir isso, né? Não sei vocês, mas... Você acredito que não está cansada, que está aqui se doando mais uma vez, mas você vem aí de um percurso de aprender, de se inquietar para conhecer melhor. Eu acho que o propósito desse nosso encontro hoje é isso, a possibilidade de que esse conhecimento não fique para poucos, que ele fique para mais. Porque quando a gente fala da mulher no futebol, a gente não necessariamente precisa falar da mulher que joga futebol, mas e aí, as funções e os cargos, como estão? O futebol é uma indústria, né? Nós sabemos que tem aí, economicamente falando, um potencial. Nós temos uma população
onde há uma grande quantidade de mulheres que, infelizmente, não estão inseridas no mercado de trabalho. Então, olhar para esses dois setores, né, o futebol e a mulher profissional, é pensar que se eles se juntarem vai dar um match legal, né? Então, assim, por que a mulher, ela ainda não tem essa capacidade de se profissionalizar, de fazer carreira, de ter um planejamento dentro do futebol? Por que até nas funções que são mais administrativas, estratégicas, a gente sempre vê um homem? Olha, Ercília, eu vou responder isso de forma completamente não técnica, tá? Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente sempre vê um homem, nós, talvez porque nós também estejamos habituados a procurar por um homem. Então, quando eu, nesse sentido, eu me questiono muito, né? Porque o machismo está em mim, eu fui criada numa sociedade machista, e enquanto feminista eu tento me desconstruir deste machismo, né? Então eu escuto de muitas mulheres, assim, essa sensação de invisibilidade. Às vezes ela até tá lá, mas ninguém lembra dela, ninguém viu ela trabalhando. Eu, enquanto profissional, né, dentro do mercado de trabalho, já tive diversas situações em que meu trabalho foi completamente invisibilizado, foi negligenciada a autoria do meu trabalho, normalmente em contextos bastante masculinos, né? Eu tive atuação na engenharia civil, que é um ambiente bem masculinizado, né? E machista, e eu percebi que soa diferente quando uma mulher fala e quando um homem fala, ainda que eles estejam falando a mesma coisa e que estejam no mesmo cargo. Então, a gente também dá crédito mais para os homens, porque todas as nossas referências foram masculinas. Eu, enquanto cientista social, se você for contar lá, fazer o meu programa, né, de estudo dentro da Universidade Federal de São Paulo, que já tinha uma coisa diferenciada, você vai contar as referências femininas que você tem lá. Não vai chegar a 30% do programa, né? Se for alguém que já, né, procurou dentro da própria ciência, a gente tem esses gaps, né? E acho que isso é importante ser falado. Do mesmo, esses gaps, né, essas disparidades de gênero que a gente encontra em vários setores da sociedade, não só no futebol, a gente tem na ciência e tudo mais, também nos condiciona a observar as mulheres e reproduzir esse machismo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que acontece isso aí que você me perguntou. Então, vamos falar de números, vamos entender esses gaps a partir de algum cenário que nossa pesquisa também trouxe, né? Se a gente puder fazer um desenho, quais os países que a gente pode ver que essa invisibilidade começa a mudar de cenário? Em questão de visibilidade ou invisibilidade, a gente está falando normalmente de uma questão de dar créditos dentro dessas estruturas, né? E dar oportunidades para as pessoas, ou seja, ocupação primeiro. Elas estão lá, estão lá. O trabalho delas está sendo reconhecido, tá ou não tá? Em relação à parte atlética, você tem a questão da visibilidade em relação ao público geral, em relação à mídia. A mídia vem se retratando, né? No Brasil a gente tem visto isso, da forma como vem tratando o esporte feminino, de um modo mais geral, e também o futebol feminino. Então, a gente hoje observou uma quebra de recordes desde a Copa de 2019, de audiências, e isso teve uma consequência. Qual foi a consequência? Nós conseguimos estar na televisão. Então, a Libertadores está passando na televisão, né? Alguns jogos da Libertadores, não todos. Mas, assim, o Campeonato Sub-18 está passando na televisão. Então, a gente está tendo alguns avanços nesse sentido. O Brasil é um lugar que a gente pode dizer que teve alguns avanços nesse sentido. Mas a nossa referência que apareceu nos nossos estudos foi os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são uma potência do futebol feminino, do ponto de vista da performance atlética e também do ponto de vista desses indicadores de gênero quanto à estrutura operacional e executiva. Ele é um país que estabeleceu dentro da sua organização educacional e na base da educação escolar. Então, não tem essa coisa que eu vivi, por exemplo, eu tenho 30 anos de idade. Eu, quando fiz educação física na escola, a professora me dava a bola de vôlei e me dava a bola de handball e dava a bola de futebol para os meninos.
Então, reproduzia uma coisa que é reflexo de uma proibição lá atrás. Para você ter uma ideia, o meu pai ele é professor de educação física, né? Ele atuou na área da educação também por muitos anos, teve escolinha de futebol. Meu pai, ele também não sabia dessa questão da proibição. Quando eu comecei a estudar futebol, eu falei para ele, nossa, mas é por isso, né? Olha só que loucura, que a gente teve uma lei proibindo as mulheres sobre essa, desculpa, estapafúrdia de que isso não tinha a ver com a nossa natureza, né? E ele falou, nossa, eu não sabia disso. Eu falei, nossa, que interessante, né? Alguém que é da área, né? Muitas vezes os profissionais da educação física também não fizeram esse trabalho de desconstrução do machismo dentro da sua área de conhecimento. Assim como outros profissionais que atuam no setor talvez não saibam disso e nem pensem, nem consigam entender o efeito disso do ponto de vista da cultura, né? Então, a gente, às vezes, precisa se deseducar um pouquinho. Tem coisas que a gente aprendeu que a gente precisa desaprender. Tem coisas que a gente não aprendeu que a gente é novidade e a gente abraça, né? Verdade. E aí você falou de tempos, né? De história, de contextos. O que, Natália, que hoje nós, mulheres contemporâneas, com leituras contemporâneas, com possibilidade de pensamentos mais férteis, podemos fazer hoje? Que práticas nós, enquanto consumidoras desse futebol, enquanto profissionais, que caminhos devemos seguir, que possibilidade de estudo, de formação, de qualificação podemos ter, no panorama geral, para que não fiquemos também só no discurso? Olha, eu acredito que na prática mesmo, a gente precisa aprender a olhar para as mulheres de uma forma diferente. E eu digo isso de coração, assim, não é uma questão doutrinária, mas eu tive dificuldade de aprender a confiar em mulheres, por exemplo. Do ponto de vista individual, nada a ver com futebol, estou falando em relação ao machismo. Meu machismo. Porque eu aprendi que as mulheres eram fofoqueiras e aprendi que os meninos eram parceiros. Então, eu tinha muitos amigos, homens, na escola. E aí, as mulheres, eu tinha aquele pé atrás. Então, confiar nas mulheres, por exemplo, foi uma questão de desconstrução do machismo para mim, né? Individualmente, acho que é uma coisa que eu fiz. Em relação à oportunidade de trabalho, eu fiz uma decisão pessoal, que foi, eu vou usar a minha energia e o meu saber e o meu conhecimento para alavancar mulheres. Eu fiz uma decisão profissional que me custou uns anos aí de transformação de carreira, mas hoje eu trabalho com projetos encabeçados com mulheres, então foi uma decisão que eu fiz. Em relação a um contexto um pouco mais amplo, dentro do futebol, a gente tem visto coisas maravilhosas acontecendo a partir do momento que as mulheres ganharam espaço, né? Então, em março do ano passado, a Cindy Parloccone, ela assumiu a US Soccer nos Estados Unidos. Em junho que é uma ex-jogadora, né? As pessoas às vezes não conhecem, mas, por exemplo, ela assumiu esse cargo de presidência da Confederação Americana, e a gente viu os ecos disso. Logo em junho, já caiu uma norma que tinha interna dentro da US Soccer que falava sobre os atletas se posicionarem a questão da discriminação racial, do Black Lives Matter. Então, os atletas eram punidos por se posicionar politicamente em relação a isso. E aí a gente já viu, porque tem eco, né? Quando você tem uma pessoa com quem conversar dentro dessa estrutura, as coisas fluem melhor. Aqui a gente teve também alguns avanços, né? A Aline Pellegrini, a Duda, Luiz Ellis, duas pessoas super legítimas aí dentro da história do futebol e também do ponto de vista da gestão, que também se especializaram com todas as suas competências, entraram e a gente vê automaticamente as coisas acontecendo. Então, de forma prática e objetiva, sempre que você tiver a oportunidade de olhar diferente para as mulheres e abrir uma oportunidade para que ela atue, né, para que ela trabalhe, para que ela tenha a liberdade de se expressar ou de criar novas oportunidades e tal, a gente vai replicando esse modelo e as coisas vão ficando um pouco mais equilibradas, né? Então, sempre que você tiver fazer uma escolha e pensar criticamente, eu estou reproduzindo uma estrutura machista quando eu falo isso, né? Exemplo besta, eu já ouvi de mulheres mais velhas que não confiam em médicas, né? Confiam mais em médicos. Eu prefiro ir no médico ao invés de ir na médica. Mas por quê? Você está discriminando o trabalho de uma profissional da área, né? Então, algumas preferências aí que não são exatamente preferências, eu recomendo que as pessoas repensem, né? No seu dia a dia, como é que pode fazer diferente.
Fantástico, Natália. Eu admiro essa tua fala, porque apesar de ser um entusiasta e um estudante da área do futebol, você traz essa questão do gênero para além, né? É interessante que quando eu te indaguei, vamos falar sobre gênero e futebol, você coloca uma pausa em mim, como dissesse assim, é você que quer puxar esse papo, porque para você, Natália, são bandeiras diferentes, porque você, eu tenho que dizer, está um pouco à frente desse olhar. Talvez tenha um exercício aí da tua vida, do teu estudo, né, das áreas que você caminhou, que te possibilitaram um olhar amplo. Mas eu, particularmente, gosto muito de entrar em contato com essa fala, que ela é mais humana do que o gênero em si. Eu admiro muito, Natália, eu acho que o que você fala sobre esses espaços, essa validação, é uma validação do discurso da mulher, que também vai se reverberar e se desdobrar em discurso de todo e qualquer indivíduo que tem aí em seu gênero um caminho que não é um caminho diferente do profissional, né? Infelizmente, nós vivemos ainda, e a temática da diversidade, ela entra para querer ocupar espaços onde, no final, nós temos aí seres humanos que precisam atuar. O trabalho, ele é fonte de equilíbrio, o trabalho, ele é fonte de potência. O que o indivíduo precisa, adulto, é ter esse espaço. Então, volto a dizer, o teu discurso, ele organiza também, sabe, Natália? Ele organiza essas falas que são machistas, falas que são patriarcais, e nos acorda, particularmente a mim me acorda, eu admiro muito. Eu gosto quando você traz esses dados, essas informações, mas para além disso, eu gosto quando você fala dessa gentileza com esse outro ser humano, que nesse caso hoje é uma mulher, mas que você coloca de uma forma tão bem posta. Eu acho que isso é um lugar de quem estuda, né, uma ciência social de forma muito empenhada. E eu queria dizer a minha admiração. E aqui já fica a ideia se nós temos que fazer essa prática, eu já estou nesse exercício, tá? De admirar não só a Natália, mas admirar a professora Ana Beatriz, que se coloca nesse lugar de uma mulher que puxa outras, mas não só o feminino, que puxa todo um contexto para que uma sociedade, seja grupos pequenos, consigam fazer algum trabalho para que grupos maiores sejam beneficiados. Isso é uma fala muito legítima. Mas vamos entrar um pouquinho no futebol, e aí vou deixar você falar algo que tem a ver com as suas pesquisas, o que você gostaria de contribuir para a gente já caminhando para o final desse bate-papo. Tá, em relação ao que você comentou, eu gostaria de citar alguns eventos, né, que simbolizaram para mim progresso, né? Acho que é importante a gente se manter otimista, apesar das situações não serem ideais, a gente tem que se manter otimista, né? Então, coisas que me deixam otimista atualmente, por exemplo, as Olimpíadas, né, de 2020, que serão executadas, mas nós tivemos um contexto aí do presidente, né, do Yoshiko Mori, que renunciou após ele ter se manifestado de forma machista, né, sobre as mulheres falarem muito nas reuniões, uma situação assim, e aí ele foi substituído pela Hashimoto Seiko, que é ministra do Japão, para citar uma mulher, também é ex-atleta olímpica, né, e ela acabou assumindo o cargo no lugar deste Yoshiko Mori. Outra questão que eu acho que me deixa muito otimista é a próxima Copa do Mundo de 2023, que vai ser na Austrália e na Nova Zelândia, que fez uma campanha linda, bonita, valorizando a diversidade, porque um evento dessa magnitude faz com que você tenha que lidar com pessoas do mundo inteiro, né? E a quantidade de línguas que é falada e a quantidade de pessoas que você recebe. Mas a campanha em si me chamou muita atenção, até porque, né, a Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, foi eleita recentemente, né, uma das mulheres mais influentes pela revista Forbes do mundo. Então, eu acho que essas mulheres na liderança, que a gente pode citar, como a Lisa Bard, né, da Bessel, que tem garantido durante a pandemia, virou exemplo, né, a Liga Americana
de futebol feminino foi o exemplo da FIFPRO, que é a associação do sindicato, né, não, o Brasil não faz parte da FIFPRO, mas seria um sindicato global dos atletas, né? Então, a NWSL foi a referência de como as jogadoras foram tratadas como trabalhadoras, né? Então, esse lado dos jogadores e jogadoras de futebol tem a questão da informalidade colocada, tá? Dentro do futebol. E a gente tem bons exemplos de pessoas que garantem contratos, que tratam atletas como trabalhadores, como é o caso da NWSL, que é liderada por uma mulher, a Lisa Bach. A gente tem a Sarai Berman dentro da FIFA, que é uma outra referência. Então, assim, toda vez que você coloca uma mulher dentro de uma estrutura, pode ter certeza que vai ter redução de desigualdade. Se não for de gênero, se não for uma desigualdade social, eu acho que a diversidade ela já está mais do que provada como sendo um fator de produtividade e de felicidade, né, dentro de bem-estar nas empresas. A gente tem a instituição McKinsey, que produz alguns relatórios que falam sobre diversidade em escala global, que conversa com as empresas, enfim, são coisas que a gente pode buscar como referências. Agora, mais recentemente, o que eu tenho me focado a estudar com a Tabata é um pouco a questão de olhar para trás, né? Olhar para a juventude, olhar para as próximas gerações. O que a gente pode fazer pelas próximas gerações relacionadas ao futebol? Né? Como é que a gente garante que o futebol seja mais acessível e tal. Então, primeiro, essa questão da educação física que a gente tinha colocado aí, das escolas, a questão cultural que a gente está tentando desenrolar como algo que é um lugar de mulher e um lugar de menina. Infelizmente, até hoje, a gente tem situações péssimas acontecendo de jogadoras jovens, super pequenas, tendo que lidar com uma quantidade de violência, né? Muito forte, mas do ponto de vista da própria atividade física, né? O quanto que as mulheres não são estimuladas a desenvolver por exemplo, o seu desenvolvimento motor dentro das fases sensíveis. Então, esse é um trabalho que eu tenho feito com a Tabata, né, de estudo mais recente, uma pesquisa que a gente tem feito à parte, para juntar os efeitos, né? O que é uma cultura quais são os efeitos de uma cultura que tira a oportunidade de garotas terem o seu desenvolvimento motor desenvolvido na fase correta, da forma correta, né? Por conta de dizer que não é lugar de mulher a atividade física também. Então, esse é uma coisa que tem chamado a minha atenção recentemente. Fantástico, se chama sua atenção, vira causa de todos nós aqui, né? Sua inquietação é nossa. A professora Ana Beatriz está dando aqui também outro exemplo, que pode ser citado, é a reestruturação do futebol feminino nacional, na presença de mulheres em altos cargos no futebol. Eu estou com dificuldade de ler aqui, pronto. Só um parêntese, professora Cília, que ainda poucos, né, Natália? Devemos ressaltar isso, né? Não podemos deixar isso passar, que muito poucas mulheres estão atuando, né? Possuem, né, presença nesses altos cargos executivos no futebol, mas a gente tem que considerar que estão abrindo espaço para novas mulheres, né? Então, a gente teve ali, por exemplo, na própria Federação Paulista, né, a Aline inaugurando, e quando ela saiu, também outra mulher assumiu aquela função. Então, de certa forma, a gente está começando, né, a ter essa mudança de paradigma quanto aos cargos de gestão no futebol brasileiro, né? Lembrando, Ana, que é importante que essas mulheres tragam essa diversidade nas suas práticas, né, e que elas possam não só em um cargo ser representação, mas uma cultura como um todo, que diversos níveis hierárquicos dentro de uma instituição, dentro de uma organização, possa desenvolver espaço para que essa diversidade seja mais trabalhada. Com certeza, em prol dessa produtividade que é tão importante. Que nós, enquanto participantes desse pensamento, possamos também olhar para essas mulheres que estão nesse poder, não só colocando esse cargo, né, mas que isso reverbere em demais cargos dentro das instituições,
para que a gente possa também entender se esse contexto, se essa relação de poder, ela pode ser enfraquecida aos poucos, né? Lembrei agora de Foucault, que diz que toda história, como tem um começo aqui, a Natália trouxe várias histórias, falamos de contextos. A história pode ter um fim, cabe a nós que estamos vivendo esse tempo e esse momento. Eu acho esse trabalho incrível, Natália, de uma geração que vai, de fato, trazer possibilidades novas, né? Possibilidades para além dessas que estão postas aqui. Eu acho, Natália, que assim como esse pensamento feminista surgiu em pequenos grupos, criar, professora Ana, esses grupos de estudos de mulheres, como disciplina acadêmica mesmo, vem proporcionando um outro cenário. Essa troca que a gente pode ter do ponto de vista da ciência, ela perpassa, ela entra numa causa mais humanista. E eu queria parabenizar essa possibilidade desse estudo, porque é um estudo que permite produzir pensamentos, práticas antissexistas, que confirmam a realidade, né, que mulheres podem alcançar a autorrealização e o sucesso sem a necessidade de dominação. Não dominação homem para com as mulheres, mas mulheres para com mulheres também. Podermos praticar a sororidade, né, que é uma possibilidade concreta e, acima de tudo, poderosa. Eu acho que a mulher que pratica isso, ela tem a possibilidade de incluir não só a mulher, mas a sociedade como um todo. Eu vou terminar minha fala deixando que Natália acrescente aí, a professora Ana, os demais que estão aqui que queiram colaborar. Agradecemos aí a possibilidade de trocar informação e que o nosso conhecimento seja posto de forma muito generosa, sempre na possibilidade de aprendermos mais, de forma colaborativa, tá bom? Meu muito obrigada, Natália, muito obrigada, professora Ana. O microfone é seu. Obrigado, Ercília, achei bacana você ter colocado essa questão da sororidade, porque ela chama as mulheres para agir de uma forma diferente em relação ao que nós fomos ensinadas, né? Tem um chavão que o pessoal fala, além do futuro feminino, a gente tem um chavão para você parar de competir e começar a colaborar. Eu acho que esse chavão deveria ser problematizado, né? Porque no caso do futebol a gente precisa de competição para desenvolver essas categorias de base, não tem muito jeito, a gente vai precisar de um pouquinho, né, de competição. Mas em relação a lidar com as mulheres ou entre mulheres, é sempre bom lembrar. Em relação à diversidade também, acho que é muito engraçado isso, né? Porque depois que eu saí da faculdade, eu comecei a buscar referências, né, que não descolonizadas, né? Tentar sair um pouco das referências europeias e americanas e buscar referências mais ao Oriente, ou tentando trazer essas mulheres acadêmicas negras que eu não tive também essas referências como... Você tem que buscar, não tem. É assim, às vezes o programa vem, o programa não tem. Na hora que você viu o programa, você não criticou. E aí, depois que você, né, saiu da faculdade, você fala, pô, mas olha só, eu não estudei Lélia Gonzalez, né, dentro da faculdade de Ciências Sociais, eu não estudei uma Sueli Carneiro, que é uma maravilhosa, né, eu estudei uma Núbia Regina. Quer dizer, a gente hoje está num momento em que nós conseguimos abrir alguns espaços, né, tivemos essa transformação de mulheres diversas ocupando espaços de poder, porque a academia é um espaço de poder, ter um diploma universitário é um status, é um privilégio, deveria ser um direito, mas a gente ainda está trabalhando em termos de privilégio. E aí a gente olha para essa situação e fala, nossa, quer dizer, existe, a gente tem essas referências, mas a gente precisa buscar, porque elas não nos foram dadas. A mesma coisa quando você, às vezes, pergunta para uma pessoa menos iniciada no feminismo, né? Quais são as suas referências femininas? Quais são as mulheres que você admira? E aí a pessoa admira, assim, pessoalmente. Não uma parada tipo, não longe, mas perto, assim. Eu gostaria de ser como aquela pessoa que você se espelha, né? Você pergunta para alguns homens, ou às vezes até para algumas mulheres, e ela fala, olha, eu não tenho minhas referências, vou citar 10 homens aqui, provavelmente eles são brancos, ou são gringos, talvez alguns brasileiros, enfim. Então, essa autocrítica, ela é importante, né, para a gente sair do lugar e entender que
Que mais? Eu tenho muitos embates pessoais, né, com as pessoas que eu conheço. Então a gente acha que evolui, eu acho que a gente se provoca, né? Até fiz essa provocação dentro do nosso grupo de estudos, né, da questão da gente não trabalhar o racismo. A gente tem um grupo de gênero, mas não tem um grupo que trabalha com raça, nem que trabalha com classe, né? Então a gente tem que ficar se provocando o tempo inteiro, mas não no sentido de dizer, olha, para ofender ou dizer que outra pessoa não é competente no que ela está fazendo, mas que a gente possa abrir o nosso olhar, né? Fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, realmente. É importante, vamos fazer, né? Mais ou menos por aí. Bia, se quiser falar alguma coisa aí com a gente, para dar uma encerrada. Eu vou falar assim, vou aproveitar aqui esse momento e dizer, ó... Muito obrigada a todas vocês, mulheres maravilhosas. A professora Cecília comentou aqui, né, sobre a importância do nosso grupo de estudos, falou sobre sororidade, né? Mas se essa ideia fosse só minha, eu estaria sozinha, né? Estaria aqui só pensando comigo mesma, talvez não chegasse em lugar nenhum, né? Então, eu acho que a gente conseguiu desenvolver alguns produtos já, produtos iniciais, desse nosso primeiro ano de grupo de estudos, produtos importantes que a gente consegue, de fato, trazer contribuições não só para a academia, mas sim essas reflexões que eu aprendo tanto com vocês, que vocês nem imaginam, com cada grupo de estudos, né? A linha de gênero que hoje vocês apresentaram tão brilhantemente aí sobre as reflexões, e não são só essas, tá? Quem não faz parte, porque cada grupo de estudos, né? No nosso grupo de estudos, a gente tem grupos específicos para cada linha de pesquisa. Então, o grupo de gênero, o debate lá é riquíssimo, né? Então, eu sempre aprendo vendo as trocas, né, que há entre o grupo, não só a Natália, a Cília, mas o próprio Daniel, né, que faz parte também do nosso grupo de estudos. Por enquanto, ele está em stand-by com algumas outras urgências e prioridades, mas que também compõe o grupo de estudos e também fez parte da elaboração desse artigo que a Natália e a professora Cecília apresentaram, que foi aprovado no evento científico no ano passado, na própria Unifor. Então, eu só agradecer muito a participação de vocês, a proatividade melhor da gente abrir as nossas reuniões desse semestre, né, nessa semana comemorativa aí, ao Dia Internacional da Mulher, com duas mulheres fortes, né, duas mulheres corajosas, duas mulheres que nos inspiram, que pelo menos me inspiram, né, acredito que todo o grupo de estudo. Eu não tenho como olhar para vocês e não sorrir, vocês de fato me empolgam. E aí eu quero deixar aqui o espaço aberto para os novos integrantes que estão aqui participando do nosso grupo. Nós temos aqui a presença agora do professor Cláudio, que está participando agora do nosso grupo de estudos, e também do aluno da Unifor, o Arthur, que também está participando, e que se vocês quiserem, eu vou deixar aberto também, se vocês se sentirem à vontade, para se apresentarem, trazer um pouquinho o porquê que vocês vieram, né? Qual foi a motivação para participar do nosso grupo de estudos, para que a gente possa entender como a gente pode contribuir com esse objetivo de vocês também. E também temos a presença aqui da própria Tabata, a Lorena, que já fazem parte do nosso grupo de estudos. Agradecer pela presença, quem estiver assistindo também a gravação. Que no próximo encontro, né, nossos encontros são quinzenais, teremos aí a apresentação de outra linha de pesquisa. Então, a gente vai discutir aí qual vai ser a próxima linha de pesquisa a apresentar seus trabalhos. Nós temos mais duas linhas que já tiveram produtos, que, portanto, podem vir aí a apresentar seus trabalhos. Então, Cláudio, Arthur, vocês gostariam de se apresentar, falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês, o que levou vocês a participarem, a se interessarem em participar do nosso grupo de estudos? Eu posso, Bia. Pois não, Cláudio. Com licença, boa noite. Boa noite. Eu estava aí ouvindo a apresentação da professora Cecília, da nossa colega também, da Natália. Estou aqui chegando, né, assim, a primeira oportunidade que eu presencio, então, aí o desenvolvimento dos estudos. E falando assim, né, eu conheço já a professora Bia, já nos conhecemos, tive a oportunidade de estudar com ela, sempre tive um profundo respeito, né, e admiração. Ela é uma das pessoas que, chegando aqui na instituição, que eu mais incomodo,
Não é que eu chego aí, né, professora Beatriz? Chega assim, ó, vem cá, me diz aí como é que eu faço isso daqui, né? Eu chego Olha, nela. não, é uma troca, né? E aí o Tá? slogan da Unifor, ensinando e a gente aprende mais, ensinando e É. aprendendo. Assim, me sinto desafiado. Essa questão, a oportunidade de a gente poder desenvolver grupos de estudo para desenvolver pesquisas, né, sobre assuntos paralelos é algo que eu acho que é muito edificante. É algo que eu queria muito ter a oportunidade de fomentar grupos de estudo, trazer pessoas para somar esforços. E quando eu vejo vocês conseguindo fazer isso de forma tão coordenada, cada um com a sua linha, cada um com a sua contribuição, eu fico assim feliz, né? Porque eu vejo, por exemplo, né? Eu cheguei, né? Quando a Bia chegou e mostrou para mim as possibilidades, as linhas, falei assim, olha, que é tanto assunto que não tem como se especializar, né? Eu falo assim, né, não, mas deixa eu seguir aqui que eu vou para as outras linhas, vou só apreciando, né? Vou só apreciando e tentando aprender o que vocês estão trazendo aí. Eu venho para somar ali na linha contra gestão, governança, né, marca, que são, né, a minha formação é como economista, sou economista com mestrado que foi em administração e controladoria. Então, o que vocês tiverem aí precisando de uma pessoa para fazer alguma, assim, abrir alguma discussão, algum diálogo sobre a avaliação, né, econômica do futebol, da marca, vocês podem contar comigo, mas fico muito feliz aí de estar passando esse primeiro e que tenha muitos outros que eu possa estar participando também com vocês. Excelente, muito obrigada, professor Cláudio. O professor Cláudio é um querido, nós somos colegas no mestrado. Cláudio, eu vou até compartilhar aqui, enquanto o Arthur... Arthur, você me coloca aqui se você vai ter interesse em falar, né? O Arthur já comentou no chat que aprendeu muito com a Natália, com a professora Cília, né? Ele disse que a minha primeira participação foi excepcional, né? Que bom que você se sentiu acolhido e fez sentido aí. Deixa para a próxima, tudo bem, sem problemas. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para finalizar, o que o professor Cláudio trouxe, né, sobre as diversas oportunidades. Então, só mostrando aqui um pouquinho o nosso drive, né, a nossa pasta compartilhada, que todos vocês têm acesso, todos que fazem parte do nosso grupo de estudos têm acesso. Os produtos iniciais do nosso grupo, as aprovações que a gente teve em encontros científicos, né, da USP e da Unifor no ano passado, que vocês têm acesso da nossa linha de evidenciação contábil, a linha de desempenho, né, desempenho dos clubes de futebol, e a linha de gênero, tá bom? Que foi o artigo que a professora Cília e a Natália apresentaram. Aqui, Cláudio, vocês também têm acesso a uma série de materiais, então, referências referente a consumo, né? Então, vários artigos que trazem, tanto artigos como teses e dissertações, né? Relativas a consumo no futebol. Temos marca, como você falou, tá bom? A gente tem vários materiais aí que podem servir aí de base para novas pesquisas, desempenho, evidenciação contábil, gestão e governança, internacionalização, gênero e diversidade, né? Aqui eu acho que, como eu coloquei uma nova pasta, eu acho que ele não trouxe, mas hoje eu coloco aqui novamente, acho que houve algum probleminha aqui com gênero e diversidade. Mas aí livros diversos que a gente tem, que a gente, né, fez essa curadoria, né, de diversos livros que podem ajudar aí, relatórios, um desses relatórios foi utilizado nesse estudo que a professora Cecília e a Natália apresentaram, né? Então, vários relatórios aí institucionais, e artigos seminais, né? Das teorias, né? Que a gente trabalha aí, principalmente nas linhas aí de administração, economia, contabilidade, ciências sociais, então, teoria contratual da firma, teoria da agência, teoria da sinalização, dos stakeholders, institucional, teoria positiva da contabilidade, teorias da decisão, teorias da informação e comunicação, regulação e regulamentação, e a VBR, né, a visão baseada em recursos. Então, a gente já fez aqui uma curadoria, né, de materiais que podem ser utilizados por toda a equipe, e também esse cronograma, tá bom? Que vocês estão aí convidados a contribuir, também a participar, todos podem aqui preencher, né, fazer parte, incluir novas pesquisas. Aqui foram alguns encontros que eu coletei através do material da própria CAPES, né, o que ela considera lá como nível A e nível B, né, enfim, os níveis dos eventos científicos, e fui colocando aqui os links para que a gente já possa se preparar aí para os próximos eventos científicos. Então, está disponível para todo o grupo de estudos, né, quem quiser aí se sentir beneficiado, mas também convidado, tá bom? Cláudio, vai virar uma linha de pesquisa a ser replicada.
O que, Cláudia? Vai se virar uma linha de pesquisa. Você. Eu tenho falado para as pessoas, eu tenho contado sobre o grupo de estudos para as pessoas, eu sempre elogio muito o trabalho da professora Ana, porque, assim, a organização dela, toda a parte de coordenação, é um exemplo, realmente, Ana, saiba disso, que você está sendo citada por aí. Eu tenho um outro trabalho que a gente faz um trabalho de gênero parecido, né, que é um grupo que trabalha com o setor da música, produção musical e enfim, a indústria da música. Então, a gente faz esse recorte de gênero lá também, já fez. Mas tem uma linha, o edital foi aprovado, então tem um grupo de pesquisa que agora recebeu fomento. E aí eu dei como exemplo o grupo de estudos da gente. Eu falei, olha, a gente tem um sistema aqui tão interessante que vale a pena vocês darem uma olhada. Né? O áudio estava desligado. Então, muito obrigada aí mais uma vez, mas novamente, né? Isso não seria possível se vocês não entrassem, não embarcassem nessa. Então, eu tenho muito a agradecer por todos vocês que fazem parte do grupo, que se doam também, né? O tempo, a Natália é uma das pessoas que se doa bastante, mas a gente tem várias pessoas que trabalham no nosso grupo de estudos, né? Que eu seria muito injusta se eu não citasse cada uma delas, como eu falei. Mais de 60 pessoas já passaram pelo nosso grupo de estudos, que podem não estar aqui assíduos, né? Mas eles participam, né? Também contribuem com o grupo de estudos. E aí, cumprindo, como a gente sempre cumpre com o horário, são exatamente 8 horas, só deixar essa telazinha final. Quem não segue ainda o nosso grupo de estudos, então, nós temos aqui o nosso Instagram, tá bom? A nossa logo aí foi uma logo criada aí em conjunto com os integrantes do grupo. Obrigada pela colaboração, Natália também, para a gente finalizar a arte. E a gente começou a criar, então, esse nosso perfil no Instagram, onde a gente vai ficar compartilhando os nossos materiais, tá bom? Então, quem não segue ainda, siga aí bate-bola, _ grupo de estudos, tá bom? Então, eu vou fechar a nossa gravação, mas eu vou pedir para a gente bater aquela fotozinha e registrar esse momento, tá bom? Beijo!